As autoridades espanholas resgataram 260 pessoas no domingo que viajavam em duas embarcações precárias, incluindo 57 menores e 30 mulheres. E 4 pessoas com problemas de saúde com problemas de saúde ligeiros, foram encaminhadas para centros médicos. O Serviço de Salvamento Marítimo e o Serviço de Emergência do Arquipélago Espanhol das Canárias foram alertados sobre a presença das duas embarcações perto da costa de El Hierro ao final da tarde de domingo. Devido à proximidade da costa, o desembarque ocorreu pouco depois em La Restinga, a sul de El Hierro, onde receberam assistência do Serviço de Salvamento Marítimo e das equipas médicas presentes no local. Fontes ligadas às autoridades espanholas disseram à agência F que 4 pessoas com problemas de saúde ligeiros foram encaminhadas para centros médicos. A primeira embarcação a chegar a El Hierro transportava 104 pessoas, entre as quais 35 menores e 20 mulheres. A segunda embarcação transportava 156 pessoas, das quais 22 eram menores e 10 mulheres. Desde janeiro já chegaram às Ilhas Baleares mais de 350 embarcações, transportando mais de 6.500 migrantes, segundo a contagem da agência de notícias F, com base em dados do Ministério do Interior e da Delegação do Governo Espanhol nas Baleares. Em 2024, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o relatório anual de segurança nacional do Ministério do Interior de Espanha. No Brasil, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro repercutiu entre as autoridades internacionais e na imprensa ao redor do mundo. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump foi questionado pelo correspondente da Record, Matias Botero, se ele tinha conhecimento da detenção do ex-governante brasileiro. Trump falava com jornalistas quando perguntei se ele tinha conhecimento da prisão de Jair Bolsonaro. A conversa aconteceu no jardim da Casa Branca, antes de Donald Trump viajar para Maryland. Na minha primeira pergunta sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o americano disse que conversou com o cavalheiro a quem eu me referia. Ele afirmou ainda que pretende encontrá-lo em breve. Não ficou claro, no entanto, se Trump entendeu o questionamento ou a quem exatamente ele se referia. A Casa Branca ainda não esclareceu a declaração. A imprensa internacional também repercutiu o assunto. O The Washington Post disse: ex-líder do Brasil, Bolsonaro, é preso por acusações de plano de fuga. E continuou: aliado de Trump foi condenado por tentativa de golpe militar. O jornal francês Le Monde lembrou que o ex-presidente foi preso antes do cumprimento da pena definitiva. Já o argentino Infobae destacou que os advogados de Jair Bolsonaro anunciaram que vão recorrer da ordem de prisão preventiva emitida pela Justiça brasileira e citou: isso coloca a vida dele em risco. Um ataque suicida contra o quartel-general da Polícia Fronteiriça no Paquistão matou 3 membros das forças de segurança que guardavam a entrada. O ataque causou outros 4 feridos. 3 membros das Forças de Segurança Fronteiriça do Paquistão foram mortos esta segunda-feira num ataque suicida contra um quartel-general na fronteira com o Afeganistão, anunciou a polícia. A mesma fonte disse ainda que 2 atacantes conseguiram entrar nas instalações antes de serem rapidamente neutralizados. Os autores do ataque, que ainda não foi reivindicado, serão encontrados e punidos, reagiu o primeiro-ministro paquistanês, reiterando o desejo de erradicar o terrorismo. Confrontada com um ressurgimento de ataques contra as suas forças de segurança, Islamabad tem acusado o Afeganistão de abrigar grupos terroristas, entre os quais se destacam os talibãs paquistaneses, o que Cabul nega.
A 11 de novembro, um atentado à bomba em frente a um tribunal de Islamabad causou 12 mortos e dezenas de feridos. O ataque foi reivindicado por uma facção dos talibãs paquistaneses e orquestrado a partir do Afeganistão, de acordo com Islamabad, que deteve 4 suspeitos. O ano de 2024 foi o mais mortífero para o Paquistão em quase uma década, com mais de 1.600 mortos nesses atos de violência. E no Giro pelo Mundo de hoje, ao menos 3 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Isto após serem atropeladas por um carro que invadiu uma zona de espera de um terminal na Coreia do Sul, conforme disse a polícia. Uma mulher na casa dos 60 anos que seguia no veículo e 2 homens que estavam no local ficaram gravemente feridos e foram levados de helicóptero para o hospital, mas morreram mais tarde, disse a polícia da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, em comunicado. Os 10 feridos foram hospitalizados. O incidente ocorreu na ilha Udo, nas proximidades de Jeju, a sul do país, ao início da tarde, quando uma carinha conduzida por um homem com cerca de 60 anos invadiu a zona de espera no cais do terminal de ferry. A carinha era alugada, um tipo de veículo muito usado por turistas, e o acidente aconteceu pouco depois de ter chegado a Udo, num ferry. A polícia afirmou que o condutor passou no teste de alcoolemia. Os acidentes de transporte fatais com múltiplas vítimas são raros na Coreia do Sul, que geralmente possui estradas e veículos bem conservados. A Ucrânia atacou com drones uma estação de aquecimento e energia na região de Moscovo no último domingo 23, provocando um grande incêndio e cortando o aquecimento de milhares de pessoas em um dos maiores ataques de Kiev até o momento a uma estação de energia no interior da Rússia. No 4º ano do conflito europeu mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia vem atacando a infraestrutura de eletricidade e aquecimento da Ucrânia, enquanto Kiev tem se concentrado até agora principalmente na tentativa de derrubar as refinarias de petróleo e os gasodutos da Rússia. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, condenou veementemente os recentes raptos de centenas de crianças e professores em unidades educativas na Nigéria, reiterando que as crianças nunca devem ser alvo de violência. Afirmou o diretor regional da UNICEF para a África Ocidental e Central, que sublinhou que o rapto de alunos e dos seus professores é uma violação brutal e grave dos direitos das crianças e um ataque chocante à sua segurança e educação. Um alerta que surge após o recente rapto de centenas de crianças e professores numa escola no estado do Níger, no oeste do país, dias depois do rapto de outras 25 raparigas num ataque separado a um centro educativo em Kebbi, noroeste. Álvaro Garcia Ortiz demitiu-se do cargo de Procurador-Geral do Estado espanhol na sequência da recente condenação proferida pelo Supremo Tribunal na semana passada. A sua saída surge numa altura de forte pressão institucional. Na carta enviada ao ministro Félix Bolanos, Garcia Ortiz afirma que se demite antes que o Supremo Tribunal execute a sua desqualificação por profundo respeito pelas decisões judiciais. A demissão só produzirá efeitos após a sua aprovação pelo Conselho de Ministros, prevista para esta terça-feira, e a sua publicação em Diário da República. Embora pudesse permanecer no cargo até que o Supremo Tribunal emitisse a sentença completa, com os argumentos da sua condenação, o Procurador-Geral de Espanha decidiu antecipar a sua saída ao abrigo do artigo 31.1a do Estatuto Orgânico do Ministério Público, que permite a demissão a seu pedido.
O vulcão Hailugub, na Etiópia, entrou em erupção este domingo pela primeira vez desde que há registro. O vulcão lançou cinzas e provocou abalos moderados na região de Afar. O vulcão Hailugub, na Etiópia, entrou em erupção pela primeira vez desde que há registros, lançando cinza a grande altitude sobre a região de Afar. A erupção começou no domingo e ergueu uma alta coluna de cinza com ligeiros abalos sentidos na zona do Erta Ale e na localidade de Afedera. Imagens de satélite mostraram mais tarde uma extensa nuvem de cinza a deslocar-se para leste sobre o Mar Vermelho. O vulcão situa-se na depressão de Danakil, uma zona remota e inóspita, onde o acesso por terra é limitado. Fica a cerca de 15 quilômetros a sudeste do vulcão ativo Erta Ale. Os ataques terroristas em Memba, Nampula, estão a provocar um novo fluxo de deslocados para Cabo Delgado. Porém, o governo moçambicano afirmou que os terroristas perderam terreno em Cabo Delgado. Com os últimos ataques terroristas e o aumento do número de deslocados na província de Nampula, Inocêncio Impisa, porta-voz do governo, nega que o fenômeno tenha se alastrado da província de Cabo Delgado para Nampula. Se estiveram atentos e como tem sido a nossa imprensa, tem estado atenta, é que o terrorismo estava confinado num ponto e as ações ocorriam num determinado ponto. E o exercício que tem sido feito pelas forças de defesa e segurança nacionais e forças amigas tem estado a repelir efetivamente as forças tanto terroristas nos pontos onde se encontram, tem estado a desbaratar os terroristas. Impisa afirma que a demonstração clara é o fato de terem sido desativadas as bases dos terroristas em Cabo Delgado. Perderam espaço, porque o território de Cabo Delgado ficou muito mais seguro e muito mais controlado, de tal sorte que não há bases fixas dos terroristas, pelo menos as bases que nós íamos conhecendo durante o início do terrorismo e há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, anunciavam-se bases que não eram possíveis penetrar e por aí em diante. E de lá para cá, essas bases deixaram de existir. Por isso, para Inocêncio Impisa, há registro de ataques em alguns distritos de Nampula, porque os terroristas estão a perder terreno na província de Cabo Delgado. E, infelizmente, temos estado, nos últimos dias, na última semana, a acompanhar, portanto, há ataques na província de Nampula e alguma dispersão das populações, particularmente em Memba e em Herat, e as populações têm estado, naturalmente, a se deslocar para resguardar-se. E há um desdobramento que está a ser feito para esclarecer e por aí em diante. O número de deslocados em Memba, na província de Nampula, continua a disparar. A suspensão das tarifas sobre produtos do agronegócio brasileiro reaqueceu vários setores. Produtos como café, carne bovina, frutas e sucos estavam entre os itens incluídos na lista de exceções anunciada pelos Estados Unidos. A suspensão das tarifas reaquece setores do agronegócio, já que itens como café, carne bovina, frutas e sucos entram na lista de exceções. De acordo com este economista, o setor teve um prejuízo de quase 30 bilhões de reais desde o início do tarifaço em agosto. Foi um impacto muito duro para o agro nesse período. Nós tivemos perdas, inclusive, de empregos. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil comemorou a suspensão das tarifas e reconheceu os esforços do governo federal. Para este produtor de Minas Gerais, o setor cafeicultor vai recuperar a competitividade e voltar a abastecer o mercado americano. O produtor vai ter como vender mais o café com melhores preços, porque a demanda americana é muito alta e eles gostam muito do café brasileiro. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes destaca que condições equilibradas de comércio fortalecem o Brasil nos mercados de carne bovina. Segundo especialistas, os Estados Unidos voltaram atrás porque a alta nos preços começou a pressionar a inflação e pesar no bolso do consumidor americano.
Mas o Brasil precisa se manter alerta, porque a decisão representa um alívio e não o fim das disputas comerciais. Agora é um momento de reflexão. Nós aprendemos com isso, temos de ser diplomáticos, não podemos que isso retorne, então precisamos, sem dúvida nenhuma, continuar nas negociações para consolidar um mercado tão importante que é o norte-americano. É uma trégua, na verdade, e a gente precisa aprender melhor como que se faz comércio bilateral com os Estados Unidos, tirar um pouco dessa dependência. Tem mercados que não são explorados, então acho que está na hora da gente olhar outros países do mundo além dos Estados Unidos. Um foco de gripe das aves foi detectado numa exploração de galinhas reprodutoras em Portugal. Devido ao foco, foram implementadas medidas de controlo no raio de 10 km. O foco foi detectado na passada segunda-feira. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária diz que encontrou gripe das aves numa exploração de galinhas reprodutoras situada na freguesia do Ramalhal, concelho de Torres Vedras. O foco obrigou à implementação de medidas de controle previstas na legislação em vigor. Entre elas está a inspeção aos locais onde a doença foi detectada, eliminação dos animais afetados, limpeza e desinfecção, assim como a restrição da movimentação e a vigilância das explorações que detêm aves na zona de restrição, num raio de até 10 km em redor do foco detectado. A Câmara de Torres Vedras diz que o risco de transposição do vírus para os humanos é baixo, mas pode acontecer quando há exposição continuada e associada à manipulação de elevado número de animais doentes ou dos resíduos produzidos pela acomodação. Devido ao aumento acentuado do número de focos em toda a União Europeia, na semana passada a DGAV determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente, bem como a proibição da realização de eventos de exposição e concurso de aves em cativeiro. O confinamento de aves domésticas abrange 95 zonas de 14 distritos identificadas como de alto risco para a gripe aviária. As aves domésticas em estabelecimentos localizados nas zonas de alto risco, incluindo capoeiras domésticas, têm de estar obrigatoriamente em cativeiro. A DGAV diz que o risco de disseminação da gripe das aves é, neste momento, elevado. O número total de focos detectados este ano em Portugal ultrapassou os 30.